Bom dia a todos. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, São Paulo. E a nossa proposta é levar esclarecimentos sobre os diversos tipos de mediunidade, de acordo com o Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos estudar juntos médiuns de desdobramento e receitistas. Desdobramento é a consciência fora do corpo físico e por isso é também denominada projeção do eu. No desdobramento, o espírito usando o veículo físico que fica estacionário, ele se desdobra utilizando o perispírito. Uma das propriedades do perispírito é a possibilidade de desdobramento, de projeção, além do tempo e espaço. Então, o perispírito também é chamado de corpo espiritual, que abandona o corpo físico, mas permanece ele ligado através de liames fluídicos, que é o cordão umbilical do espírito. O desdobramento é uma emancipação da alma neste estado de liberdade relativa, pois não existe abandono total do corpo físico. O espírito, nesse estado de liberdade, pode agir e afastar-se do corpo físico a distâncias incomensuráveis. Por exemplo, ele pode, enquanto o corpo estiver dormindo, o espírito, de posse do seu perispírito, pode apresentar-se no outro lado do planeta, no Japão, por exemplo, né? Em relação ao Brasil. Parece algo estranho, anormal, mas hoje nós temos como mensurar isso através dos hologramas. Nos noticiários, o repórter está em outro país e aparece em pleno palco, dando a notícia, porque, na verdade, é uma projeção do seu eu. E no desdobramento acontece uma situação parecida. O desdobramento pode ser consciente ou inconsciente, voluntário ou compulsório. No desdobramento consciente, o agente faz a emancipação da alma ou projeção da consciência com plena consciência de suas volitações ou viagens astrais. Volitação é como se denomina o deslocamento de um espírito de um ponto para outro. Nós vamos encontrar essa palavra nas obras de André Luiz, e em outras obras espíritas também. O desdobramento consciente requer prática constante, que começa com a técnica de relaxamento e observância de determinadas regras. O desdobramento consciente é uma mediunidade que pode ser desenvolvida em grupo ou individualmente, tendo sempre em mente a objetividade, a seriedade e os propósitos elevados. Qualquer pessoa que pratique yoga sabe que após o corpo físico ficar cansado, via de regra, após exercícios físicos, né? Se a pessoa deitar-se num local sólido, como o chão, por exemplo, e for adormecendo a mão, um braço, outro braço, uma perna, outra perna, é um treinamento que logo a seguir ele não vai sentir nem o corpo mais e em seguida poderá afastar-se do corpo físico, vislumbrando o ambiente de uma certa altura. Naturalmente que exige maturidade para fazer isso, porque é meio assustador, né? Quando eu fiz essa experiência, tive assim um certo receio de não voltar ao corpo físico, mas é uma questão de treinamento.
No livro O Homem e a Missão, relata a história de Eurípides Barçanufo, nascido em 1880 e faleceu em 1918, com 68 anos, perdão, com 48 anos, 1980 a 1918, então são 48 anos. Era um educador, político e jornalista que ficou conhecido como o apóstolo de Sacramento. Sacramento é uma cidade de Minas Gerais, na circunvizinhança de Araxá. Porque residia na cidade de Sacramento, ficou com esse nome, apóstolo de Sacramento, onde foi professor, vereador, exerceu o jornalismo e, na condição de boticário, como se denominava os farmacêuticos à época, que manipulavam a fitoterapia, remédio feito de planta, de ervas. Então, ele atendia a população local com as suas ervas medicinais, né? E era também obstetra, realizava os partos na região, era obstetra, e atendia as parturientes nas suas necessidades com os remédios de fitoterapia. Todos buscavam a sua medicina e eram socorridos. Na época, no final do século XIX, início do século XX, e até os dias atuais, diga-se de passagem, muitas pessoas preferem os remédios ditos naturais, né? Embora haja restrições, porque as pessoas dizem, vou tomar um chazinho, né? E às vezes tomam para mais e acaba tendo problema. Todo remédio tem consequência, daí a necessidade de consultarmos um médico. Mas na época não tinha, e os boticários, então, faziam essa função, né? Em muitas ocasiões, enquanto lecionava na sala de aula, Eurípides Barçanufo cochilava sobre a mesa e os alunos que já sabiam da sua mediunidade comentavam: o professor está viajando. Ele ia atender a paciente que estava dando à luz e, ao retornar, relatava às pessoas próximas que a criança nasceu, o sexo do bebê, né? Como estava passando a mãe, o recém-nascido, e o que podia ser constatado pelas pessoas posteriormente. Às vezes ele era procurado por um pai de família, ao qual a esposa ia ganhar nenê, de algum sítio ali das redondezas de Sacramento, e para lá se deslocava a cavalo. Em cima do cavalo ele cochilava e no meio do caminho informava ao solicitante que já havia atendido a paciente e que estava bem, né? Passava bem, descrevia a criança, o sexo da criança, que podia posteriormente ser constatado pelos familiares, que inclusive o pai retornava para agradecer e adquirir os remédios fitoterápicos para a manutenção da saúde familiar na farmácia homeopática que Eurípides mantinha e onde distribuía gratuitamente os remédios manipulados por ele. Nós estivemos em Sacramento por 2 vezes, né, onde existe o primeiro museu espírita do planeta e que tem lá a história do Eurípides Barçanufo, contada no livro O Homem e a Missão, e visitamos o local onde ele dava aula, né? É muito bem organizado, o museu espírita. Nos dias atuais, existem, como dissemos, farmácias desse gênero em várias partes do nosso país. As farmácias de manipulação. O Brasil, na sua origem, mesmo antes da vinda da doutrina espírita, através dos filhos dos fazendeiros que iam estudar na Europa e trouxeram as obras básicas, né, já havia por aqui os chamados médiuns receitistas, que isso tem origem na nossa formação
os índios tinham o pajé, os negros que vieram para cá, da África, também tinham os seus receitistas, né, com as suas receitas e crenças. Receitavam remédios de ervas ou plantas da nossa rica flora medicinal, onde os negros puderam encontrar e promover a manutenção da sua medicina natural, herdada naturalmente dos ancestrais, né? E os nossos índios também, em nossa região, já praticavam essa medicina natural, através das ervas, das plantas. Chegamos a conhecer alguns desses médios receitistas que eram muito requisitados por pessoas que vinham de lugares distantes para consultá-los. Convivemos na nossa cidade de Registro, mais estreitamente, com a dona Formosena, que atendia os necessitados em nossa cidade em sua residência, lá na rua Minas Gerais, na Vila Fátima, onde hoje está localizado o Centro Espírita Luz Universal, que oferece o Evangelho e passes aos sábados, às 20 horas. Em Uberaba, Minas Gerais, no bairro de Peirópolis, visitamos por 2 vezes o médium receitista Langerton da Cunha Neves, que receitava remédios fitoterápicos gratuitamente, né, com as ervas que ele mesmo produzia no seu sítio, lá em Peirópolis, e que proporcionou a divulgação e a criação de farmácias de manipulação em várias partes do país, porque o Langerton mantinha cursos regulares para aqueles que desejavam praticar, e nós tivemos a oportunidade de ter um curso desse aqui na nossa região, embora não nos atrevamos a mexer com remédio, que é uma coisa muito séria, porque determinada erva, se misturada com outra, pode causar problema na criatura, né? Então essa deve ser a seara dos profissionais do ramo, médicos formados com esse fim. Mas como dissemos, no tempo dos nossos avós e os avós dos nossos avós, não haviam médicos em número suficiente para atender a população. Então, o povo se valia dos receitistas. E uma pessoa da família, né, que já faleceu, atuava nesse setor. Eu já era garoto adolescente quando o meu padrasto do meu pai, Antônio Mendes, morador do bairro do Capinzal, aqui em Registro, aos sábados vinha pessoa de longe para consultá-lo. Então nós íamos ao centro, ele, mediunizado, ia receitando e eu, alguma pessoa próxima, escrevia a receita. Há que se observar que a manipulação de plantas para a produção de remédio é de uma grande responsabilidade, justamente porque as pessoas costumam denominar de chazinho, vamos tomar um chazinho. E o chá tem a quantia certa também, né? Todo remédio em doses diferentes serve para enfermidades diferentes, né? Então há que se tomar cuidado com o tal do chazinho. Então tem que se tomar a dose correta, porque se misturado com outro, como dissemos, pode provocar uma intoxicação, causar sérios problemas, ao invés de curar o paciente. Eurípides Barçanufo foi um exemplo de médium de desdobramento, assim como outros, entre eles Santo Antônio de Pádua, que encontrava-se na cidade de Pádua, na Itália,
quando soube que seu pai, Antônio de Bulhões, que morava em Portugal, estava sendo julgado por um crime que não cometera lá em Portugal. Algumas pessoas haviam assassinado um homem e enterraram no quintal da casa do Antônio de Bulhões e, posteriormente, a polícia, ao desenterrar o corpo, prendeu o pai de Antônio de Pádua, que ia ser condenado. Antônio de Pádua, ao saber do fato lá na Itália, desdobrou-se e esteve em Portugal, onde defendeu o pai, mostrou as provas, apontou os acusados, que foram então condenados, e o Antônio de Bulhões foi absolvido. E Antônio de Pádua retornou ao corpo físico em sua cidade. Essa história está no Google, com o título de Santo Antônio e o curioso caso do julgamento de seu pai, Antônio de Bulhões. Pode ser pesquisada no Google, nós vamos encontrar a história, assim como de outros santos que foram canonizados pela igreja porque tinham algum tipo de mediunidade e promoveram algo que as pessoas dizem que não é normal, né? Então, a nossa proposta no vídeo de hoje é justamente levar ao esclarecimento sobre desdobramento e médiuns receitistas com os quais convivemos aqui na região do Vale do Ribeira, em São Paulo, por muito tempo. Como dissemos no início, a nossa proposta é levar esclarecimento sobre a mediunidade e as questões que a envolvem, e nos colocamos à disposição para as perguntas a respeito do que foi exposto ou de outro tema sobre o livro dos médiuns, e estaremos respondendo na primeira semana de cada mês. Que o Mestre Jesus nos abençoe e permita que estejamos juntos na próxima sexta-feira.